Há uma parte de você que conhece todas as suas verdades e se esconde atrás de cada gesto aparentemente inocente. Uma parte que você não escolheu exibir ao mundo, mas que continua viva, pulsando nas profundezas da sua mente. Carl Jung chamou essa parte de sombra, o conjunto de tudo aquilo que você tentou reprimir para parecer aceitável, amado, forte ou normal. A sombra nasce no momento em que você percebe que não pode ser completamente quem é. Quando criança, você existia de maneira espontânea. Seus impulsos eram genuínos, seus desejos eram honestos, e suas emoções fluíam sem filtros. Até que alguém, um pai, uma mãe, um professor, a sociedade, olhou para você com desaprovação. Talvez você tenha chorado alto demais e escutou que isso era feio. Talvez tenha demonstrado medo e foi chamado de fraco. Talvez tenha sentido raiva e disseram que gente boa não sente isso. Aos poucos, você aprendeu a esconder partes da sua natureza para continuar pertencendo. Porque, para uma criança, ser amado não é um desejo, é uma necessidade de sobrevivência. Assim, nasceu a persona, a máscara que você aprendeu a vestir para garantir que o mundo o aceitasse. Porém, tudo aquilo que não cabia nessa máscara não desapareceu. Só foi empurrado para o inconsciente. Medos, frustrações, desejos, impulsos, sonhos, memórias dolorosas foram alojados neste território invisível que você prefere evitar olhar. E quanto mais você constrói uma imagem impecável para impressionar os outros, mais escuro e cheio de força se torna esse espaço interno rejeitado. A sombra é, portanto, a soma de tudo o que você não teve coragem de ser. Ela contém a raiva reprimida, a ambição que você julgou errada, a inveja que você negou sentir, o ciúme que chamou de exagero, o desejo que tentou enterrar. Mas contém também talentos não explorados, coragens escondidas, potenciais que você desacreditou antes mesmo de tentar. A sombra não é apenas o que você teme, é também aquilo que você poderia se tornar e ainda não se permitiu. Jung dizia que a sombra pode ser assustadora não por sua escuridão, mas por sua grandeza. Enquanto você tenta viver apenas com aquilo que parece seguro, ela observa silenciosa e espera o momento de emergir. E ela sempre emerge. Seja em explosões emocionais que você não controla, em escolhas que você repete mesmo sabendo que irão doer, em reações exageradas a situações pequenas. É ela quem te faz sentir vergonha do que você é e, ao mesmo tempo, culpa por não conseguir ser o que deveria. Você talvez acredite que seu comportamento é governado pela razão, mas grande parte da sua vida é conduzida pelo que você não admite saber. Quando você tenta ser sempre a pessoa perfeita, sua sombra guarda toda a sua imperfeição. Quando você tenta ser sempre forte, sua sombra acumula fragilidade sufocada. Quando tenta ser sempre gentil, ela guarda a agressividade que você nunca se permitiu expressar. O que não tem permissão de existir se torna sobrevivência pela via do inconsciente. E é por isso que a sombra não pode ser ignorada. Porque, ignorada, ela manda. E manda sem que você perceba. A sombra se forma nos silêncios da sua história. Nas vezes em que você engoliu o choro e sorriu mesmo quando queria gritar. Nas ocasiões em que você precisou aceitar menos do que merecia para não perder alguém. Em todas as situações em que você se anulou para continuar sendo escolhido. Ela nasce sempre que você diz estou bem quando está quebrando por dentro. Enquanto você tenta parecer inteiro, sua sombra coleciona as partes que foram deixadas para trás. Ela guarda a dor da rejeição que marcou seus primeiros vínculos. Guarda o medo de não ser suficiente, que você tenta disfarçar com performance e sucesso. Guarda o desejo por carinho que você disfarça com frieza. Guarda o sentimento de inferioridade que você encobre com arrogância. A sombra conhece sua verdade mais profunda, mesmo quando você tenta esquecê-la. E por conhecer tanto, a sombra se torna uma ameaça ao seu ego. O ego quer se manter no controle. Quer acreditar que é o único dono das decisões. Quer se sentir certo, equilibrado, preparado. Mas o ego é só a superfície. E a sombra é o oceano. Quando você tenta manter uma narrativa de quem você é, a sombra conta outra história. E essa história se infiltra nas brechas, nos momentos em que você se baixa a guarda. Um olhar torto desperta raiva enraizada. Um comentário inocente causa humilhação antiga. A falta de resposta de alguém ativa o antigo medo de ser abandonado. Nada disso é racional. É emocional. É inconsciente. É sombra. Você pode tentar se convencer de que construiu uma identidade sólida. Mas se essa identidade é feita de negações, ela está sempre prestes a ruir.
Porque a sombra não aceita ser apagada. Ela é uma força psíquica que exige reconhecimento. E, quando não recebe, utiliza meios cada vez mais intensos para chamar atenção. Ela sabota relacionamentos, destrói planos, provoca crises. Não porque queira te machucar, mas porque quer que você acorde. E talvez esteja na hora de fazer a pergunta que a maioria evita. Quem você seria se não tivesse medo de ser quem você realmente é? A resposta para essa pergunta está enterrada na sombra. Mas para escutá-la, você precisará admitir algo desconfortável. Nem tudo em você é bonito, e tudo bem. Há pensamentos que você não se orgulha, desejos contraditórios, impulsos que assustam, inseguranças infantis que nunca cresceram. Isso não te faz um ser humano pior, te faz um ser humano completo. Aceitar a existência da sombra não significa se entregar ao caos. Significa parar de lutar contra si mesmo. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Não se trata de eliminar o que você rejeita, mas de integrar isso à sua consciência. De estender a mão ao seu próprio lado obscuro. Antes de ser curada, a ferida precisa ser vista. Antes de ser transformada, a dor precisa ser reconhecida. Antes de ser aceito, o eu precisa ser encarado por inteiro. O que você tenta esconder dentro de si carrega exatamente o que você precisa para se fortalecer. O medo que você evita contém a coragem que espera ser acessada. A vulnerabilidade que você abafa contém a sensibilidade que dá profundidade às suas relações. O egoísmo que você recusa contém o instinto de autopreservação que impediria tantas quedas. A sombra não existe para destruir sua vida. Ela existe porque sua alma quer crescer além da versão limitada que você criou para sobreviver. Mas esse crescimento não será confortável. Ele passa por reconhecer fracassos que você tentou esquecer, admitir que certas decisões vieram da dor e não da sabedoria, assumir que por trás da sua bondade há também ego, raiva e desejo de controle. Essa honestidade dói porque desmonta as ilusões que você criou sobre quem acreditava ser. No entanto, é exatamente essa honestidade que abre a porta para uma vida mais verdadeira. Você não precisa continuar sendo prisioneiro de um personagem que agrada aos outros enquanto sufoca a si mesmo. Sua autenticidade está pedindo espaço. Sua sombra está pedindo luz. E quando você decide olhar para ela, algo mágico acontece. O que antes parecia aterrorizante se torna familiar. Você percebe que aquela parte escura sempre foi sua aliada, nunca sua inimiga. Ela tentou te proteger do julgamento, da rejeição, do abandono. Tentou te poupar da dor. Mas agora você cresceu o suficiente para encarar o que antes te assustava. A sombra é o convite para esse amadurecimento. E por mais que seja desconfortável, é o único caminho que pode te libertar da vida automática, onde você repete padrões sem perceber. Há uma parte de você que conhece que você pare de sobreviver e se esconde atrás de cada gesto aparentemente inocente. A maior prisão que você não escolheu acreditar que ele precisa esconder quem realmente é para ser amado. Profundezas da sua verdade é que ninguém consegue amar essa parte de sombra que não conhece por completo aquilo que você tentou reprimir para parecer aceitável. Também impede que o amor te alcance verdadeiramente. A sombra nasce o primeiro passo em que você percebe que não pode ser completamente quem é. É permitir que a verdade te revele, você existir de maneira espontânea, mesmo que assuste, seus impulsos eram genuínos, tudo que você achava que eram honestos, e suas emoções fluíam sem filtros, e atravessá-lo até que é o início da jornada de libertação. Um professor, mas o que acontece quando essa olhou para você com desaprovação, por anos de repressão você tenha chorado alto demais e esfolante da sua vida? Feio. O que talvez tenha demonstrado medo de apenas foi chamado de começa. De fato, talvez tenha sentido raiva e disseram que gente boa não sente de maneira silenciosa. Aos poucos, você aprendeu a esconder partes da sua natureza para continuar pertencendo. Porque, para uma criança, ser amado não é um desejo, é uma necessidade de sobrevivência. Assim, nasceu a persona, a máscara que você aprendeu a vestir para garantir que o mundo o aceitasse. Porém, tudo aquilo que não cabia nessa máscara não desapareceu. Só foi empurrado para o inconsciente. Medos, frustrações, desejos, impulsos, sonhos, memórias dolorosas foram alojados neste território invisível que você prefere evitar olhar. E quanto mais você constrói uma imagem impecável para impressionar os outros, mais escuro e cheio de força se torna esse espaço interno rejeitado. A sombra é, portanto, a soma de tudo o que você não teve coragem de ser. Ela contém a raiva reprimida, a ambição que você julgou errada, a inveja que você negou sentir, o ciúme que chamou de exagero, o desejo que tentou enterrar. Mas contém também talentos não explorados, coragens escondidas,
potenciais que você desacreditou antes mesmo de tentar. A sombra não é apenas o que você teme, é também aquilo que você poderia se tornar e ainda não se permitiu. Jung dizia que a sombra pode ser assustadora não por sua escuridão, mas por sua grandeza. Enquanto você tenta viver apenas com aquilo que parece seguro, ela observa silenciosa e espera o momento de emergir. E ela sempre emerge. Seja em explosões emocionais que você não controla, em escolhas que você repete mesmo sabendo que irão doer, em reações exageradas a situações pequenas. É ela quem te faz sentir vergonha do que você é e, ao mesmo tempo, culpa por não conseguir ser o que deveria. Você talvez acredite que seu comportamento é governado pela razão, mas grande parte da sua vida é conduzida pelo que você não admite saber. Quando você tenta ser sempre a pessoa perfeita, sua sombra guarda toda a sua imperfeição. Quando você tenta ser sempre forte, sua sombra acumula fragilidade sufocada. Quando tenta ser sempre gentil, ela guarda a agressividade que você nunca se permitiu expressar. O que não tem permissão de existir se torna sobrevivência pela via do inconsciente. E é por isso que a sombra não pode ser ignorada. Porque, ignorada, ela manda. E manda sem que você perceba. A sombra se forma nos silêncios da sua história. Nas vezes em que você engoliu o choro e sorriu mesmo quando queria gritar. Nas ocasiões em que você precisou aceitar menos do que merecia para não perder alguém. Em todas as situações em que você se anulou para continuar sendo escolhido. Ela nasce sempre que você diz estou bem quando está quebrando por dentro. Enquanto você tenta parecer inteiro, sua sombra coleciona as partes que foram deixadas para trás. Ela guarda a dor da rejeição que marcou seus primeiros vínculos. Guarda o medo de não ser suficiente, que você tenta disfarçar com performance e sucesso. Guarda o desejo por carinho que você disfarça com frieza. Guarda o sentimento de inferioridade que você encobre com arrogância. A sombra conhece sua verdade mais profunda, mesmo quando você tenta esquecê-la. E por conhecer tanto, a sombra se torna uma ameaça ao seu ego. O ego quer se manter no controle. Quer acreditar que é o único dono das decisões. Quer se sentir certo, equilibrado, preparado. Mas o ego é só a superfície. E a sombra é o oceano. Quando você tenta manter uma narrativa de quem você é, a sombra conta outra história. E essa história se infiltra nas brechas, nos momentos em que você se baixa a guarda. Um olhar torto desperta raiva enraizada. Um comentário inocente causa humilhação antiga. A falta de resposta de alguém ativa o antigo medo de ser abandonado. Nada disso é racional. É emocional. É inconsciente. É sombra. Você pode tentar se convencer de que construiu uma identidade sólida. Mas se essa identidade é feita de negações, ela está sempre prestes a ruir. Porque a sombra não aceita ser apagada. Ela é uma força psíquica que exige reconhecimento. E, quando não recebe, utiliza meios cada vez mais intensos para chamar atenção. Ela sabota relacionamentos, destrói planos, provoca crises. Não porque queira te machucar, mas porque quer que você acorde. E talvez esteja na hora de fazer a pergunta que a maioria evita. Quem você seria se não tivesse medo de ser quem você realmente é? A resposta para essa pergunta está enterrada na sombra. Mas para escutá-la, você precisará admitir algo desconfortável. Nem tudo em você é bonito, e tudo bem. Há pensamentos que você não se orgulha, desejos contraditórios, impulsos que assustam, inseguranças infantis que nunca cresceram. Isso não te faz um ser humano pior, te faz um ser humano completo. Aceitar a existência da sombra não significa se entregar ao caos. Significa parar de lutar contra si mesmo. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Não se trata de eliminar o que você rejeita, mas de integrar isso à sua consciência. De estender a mão ao seu próprio lado obscuro. Antes de ser curada, a ferida precisa ser vista. Antes de ser transformada, a dor precisa ser reconhecida. Antes de ser aceito, o eu precisa ser encarado por inteiro. O que você tenta esconder dentro de si carrega exatamente o que você precisa para se fortalecer. O medo que você evita contém a coragem que espera ser acessada. A vulnerabilidade que você abafa contém a sensibilidade que dá profundidade às suas relações. O egoísmo que você recusa contém o instinto de autopreservação que impediria tantas quedas. A sombra não existe para destruir sua vida. Ela existe porque sua alma quer crescer além da versão limitada que você criou para sobreviver. Mas esse crescimento não será confortável.
Ele passa por reconhecer fracassos que você tentou esquecer, admitir que certas decisões vieram da dor e não da sabedoria, assumir que por trás da sua bondade há também ego, raiva e desejo de controle. Essa honestidade dói porque desmonta as ilusões que você criou sobre quem acreditava ser. No entanto, é exatamente essa honestidade que abre a porta para uma vida mais verdadeira. Você não precisa continuar sendo prisioneiro de um personagem que agrada aos outros enquanto sufoca a si mesmo. Sua autenticidade está pedindo espaço. Sua sombra está pedindo luz. E quando você decide olhar para ela, algo mágico acontece. O que antes parecia aterrorizante se torna familiar. Você percebe que aquela parte escura sempre foi sua aliada, nunca sua inimiga. Ela tentou te proteger do julgamento, da rejeição, do abandono. Tentou te poupar da dor. Mas agora você cresceu o suficiente para encarar o que antes te assustava. A sombra é o convite para esse amadurecimento. E por mais que seja desconfortável, é o único caminho que pode te libertar da vida automática, onde você repete padrões sem perceber. Existe uma parte da mente humana que vive silenciosamente à margem da luz da consciência. Uma região que não desaparece quando ignorada, mas que apenas troca de forma, desce alguns graus abaixo da percepção, de lá, continua atuando com uma força impressionante. Esse território oculto, que Jung chamou de sombra, não é um abismo moral ou um depósito de impulsos destrutivos, embora também possa conter essas coisas. Ele é, antes de tudo, um arquivo vivo de tudo o que foi rejeitado, negado, esquecido, ou considerado inaceitável pela personalidade consciente. Cada fragmento emocional não vivido se acumula ali, a tristeza sufocada, a raiva engolida, o medo que não pôde ser nomeado, o desejo que não encontrou espaço, a vulnerabilidade que alguém proibiu, a ambição que outros chamaram de exagero, a sensibilidade que o ambiente desvalorizou. Mas ali também repousa algo ainda mais surpreendente. Talentos escondidos, impulsos criativos sufocados, forças reprimidas e partes luminosas da personalidade que foram condenadas pela incompreensão ou pela vergonha. A sombra, portanto, não é o oposto da luz, mas o seu complemento esquecido. Tudo aquilo que a consciência não consegue suportar cai nela. E por isso, quanto mais alguém tenta se ajustar a expectativas externas, mais vasto se torna o território interno que permanece na escuridão. A psique não tolera vazios. O que não encontra expressão na superfície procura caminhos subterrâneos para emergir. Assim, o inconsciente organiza maneiras sofisticadas de se manifestar, e é justamente por essa sutileza que ele domina silenciosamente a vida de quem não ousa vê-lo. Jung afirmou que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. É dessa forma que a sombra age, movendo comportamentos, moldando reações, escolhendo relações e atraindo situações que parecem repetidas. A repetição é um fenômeno psíquico profundo. Ela indica que algo não resolvido insiste em se apresentar, esperando ser finalmente reconhecido. As pessoas acreditam estar enfrentando coincidências, má sorte ou a crueldade do mundo, quando na verdade estão caminhando dentro de padrões formados por dores antigas que nunca tiveram permissão para ser integradas. A sombra não cria novos conflitos, ela apenas repete os antigos até que alguém tenha coragem de escutá-los. Desde cedo, o ser humano aprende que partes de sua expressão não são bem-vindas. Uma criança que chora demais, que demonstra sensibilidade intensa, que faz perguntas consideradas inconvenientes ou que mostra uma energia criativa que incomoda os adultos, recebe mensagens que moldam sua autoimagem. Cada vez que um sentimento é reprimido para evitar punição, rejeição ou humilhação, esse sentimento se esconde. Não desaparece. Apenas se silencia para sobreviver. A criança cresce acreditando que precisa rejeitar aspectos de si mesma para ser amada ou aceita. E na tentativa de sobreviver emocionalmente, acaba se dividindo. Essa divisão interna se transforma, na vida adulta, em um constante estranhamento de si. Uma sensação de que algo está faltando, embora não se saiba o que. Uma impressão de estar vivendo sempre com metade da própria potência, como se uma força invisível segurasse a outra metade nas profundezas do inconsciente. A sombra não é inimiga, ela é parte da personalidade que não encontrou espaço na estrutura consciente. Mas justamente por ser parte, ela exige participação. E quando é ignorada, participa à força. Assim, ela aparece nos julgamentos severos que escapam sem controle, nos impulsos súbitos que parecem irracionais, nos ciúmes que nada justificam, na irritação desproporcional diante de pequenas situações, no medo que paralisa sem explicação lógica. Cada reação exagerada é um eco daquilo que a consciência tentou apagar. A sombra não se manifesta com argumentos, manifesta-se com intensidade.
Por isso ela é confundida com fraqueza, instabilidade ou falha moral, quando na verdade é apenas um pedido de reconhecimento. Ela também se revela nos relacionamentos. A psique escolhe com precisão as pessoas que irão tocar suas feridas mais profundas. Há algo quase inevitável nessa atração. Não se trata de destino romântico, mas de uma necessidade psicológica de reencontro com aquilo que foi reprimido. A intensidade emocional que surge em certas relações não é um sinal de vínculo perfeito, mas de um espelho perfeito. As pessoas tocam umas nas sombras das outras como se sem saber. E é essa fricção, cheia de tensão e vulnerabilidade, que revela o que ainda está escondido. Relações se tornam cenários de projeção. O indivíduo acredita estar vendo o outro, mas vê principalmente a parte de si que não aceita. Essa projeção é um esforço inconsciente para lidar com o que não foi enfrentado internamente. O conflito com o outro, muitas vezes, é apenas um conflito interno externalizado. Mas a sombra não guarda apenas feridas, guarda também o poder que não ousamos reconhecer. A força rejeitada é tão perigosa quanto a dor reprimida, pois exige responsabilidade, autonomia e enfrentamento da própria grandeza. Há quem esconda sua coragem por medo de falhar, sua criatividade por medo de julgamento, sua liderança por medo de destaque, sua sensibilidade por medo de parecer fraco. Para muitos, a luz é mais assustadora que a escuridão. Assim, potenciais inteiros são aprisionados no inconsciente, esperando o momento em que finalmente serão reconhecidos. A libertação desses potenciais ocorre quando a pessoa deixa de temer sua verdade e começa a assumir aquilo que sempre foi, mas nunca acreditou poder ser. A vida psicológica se torna limitada quando alguém se recusa a tocar sua sombra. A recusa produz sintomas. O corpo sente, a mente manifesta sinais, a alma se inquieta. Surgem comportamentos repetitivos, sabotagens sutis, ansiedade crônica, tristeza sem causa aparente. O indivíduo percebe que há algo conduzindo sua vida por baixo da superfície, mas não sabe nomear. Enquanto a sombra permanecer não vista, ela continuará governando cada escolha. A pessoa age como se estivesse no controle, mas vive como quem é arrastado por correntes internas que não compreende. A verdadeira liberdade psicológica não é obtida por força de vontade, mas por integração. Integrar a sombra não significa aceitá-la como justificativa para comportamentos nocivos. Significa apenas compreendê-la como parte legítima da psique. Quando um impulso escondido é reconhecido, ele perde o caráter destrutivo. Quando uma dor reprimida é acolhida, ela deixa de atormentar. Quando uma necessidade emocional negada encontra espaço, ela se pacifica. O inconsciente se acalma quando é visto. Ele não deseja dominar, deseja participar. A divisão interna desaparece quando a luz alcança o que estava escondido. A integração da sombra é um processo silencioso, mas transformador. Não há explosões, epifanias dramáticas ou revelações grandiosas. Há, sim, uma espécie de reencontro íntimo com partes abandonadas de si mesmo. Uma reconciliação com a própria história emocional. A pessoa começa a perceber que não há monstros dentro dela, apenas fragmentos feridos esperando reconhecimento. O medo inicial se dissolve, e o que surge no lugar é uma nova sensação de inteireza. Não perfeição, inteireza. A sombra deixa de ser um território proibido e se torna um reservatório de energia vital, criatividade e autenticidade. Aqueles que ousam olhar para dentro descobrem que a sombra não foi criada para destruir, mas para proteger. Sua função original é preservar a integridade da psique durante períodos de dor, confusão ou imaturidade. Ela guarda o que não pôde ser vivido até que a consciência esteja preparada. E quando esse momento chega, aquilo que parecia ameaça se revela força. A escuridão não era inimiga, era o berço de partes profundas da identidade que agora pedem espaço para existir. A vida muda quando a sombra deixa de comandar em silêncio e passa a caminhar ao lado da consciência. O indivíduo adulto, finalmente unido às suas partes esquecidas, se torna mais espontâneo, mais honesto consigo mesmo, mais presente e menos reativo. O mundo deixa de ser um campo de batalha contra ameaças internas projetadas nos outros. A realidade se torna mais clara, mais sólida, mais verdadeira. Há menos medo, menos compulsão, menos repetição. E, ao mesmo tempo, mais liberdade para sentir, criar e viver uma vida que nasce de dentro, e não das expectativas externas. No final, a sombra é apenas a verdade pedindo passagem. A vida inteira se reorganiza quando deixamos de fugir dela.
E tudo aquilo que um dia governou silenciosamente a psique encontra seu lugar legítimo, não nas profundezas do inconsciente, mas na superfície da consciência, onde finalmente pode respirar, existir e transformar. A mente humana não vive isolada dentro do corpo. Ela se projeta, se estende, espalha-se no ambiente e, sobretudo, nas relações que constrói. Grande parte do que alguém acredita perceber nos outros é, na verdade, um reflexo daquilo que ele carrega dentro de si. O mundo funciona como uma superfície polida. Tudo o que se tenta esconder, tudo o que permanece recalcado e esquecido, tudo aquilo que a consciência se recusa a reconhecer acaba encontrando formas de aparecer do lado de fora. Não surgem como símbolos abstratos, mas como pessoas, acontecimentos, encontros e desencontros que parecem aleatórios, mas que estão profundamente conectados com o que se passa no território interno. A psique possui um movimento natural de expansão. Aquilo que está guardado na sombra, por mais reprimido que seja, continua vivo. Vida psíquica é movimento constante, e nada permanece indefinidamente confinado sem buscar expressão. Quando um conteúdo inconsciente não encontra caminho para a consciência, ele é empurrado para o mundo externo e surge como projeção. A projeção é a tentativa da psique de se tornar visível para si mesma. Em vez de olhar para a própria dor, o indivíduo enxerga a dor no outro. Em vez de reconhecer seu medo, passa a acusar o medo alheio. Em vez de admitir sua raiva, identifica no mundo todos os motivos imagináveis para a existência da raiva. Assim, tudo aquilo que alguém evita reconhecer internamente adquire uma forma externa que o obriga a lidar com o que tentou ignorar. As relações humanas tornam-se palco da sombra. Cada pessoa que cruza o caminho de alguém ativa partes diferentes da psique. Algumas despertam afeto, outras tranquilidade, e há ainda aquelas que provocam estranhamento, irritação ou desprezo. A intensidade dessas reações raramente diz respeito ao outro. Elas são o eco de experiências emocionais profundas que permanecem sem resolução. Há pessoas que despertam simpatia imediata, não por quem são, mas porque representam aspectos da personalidade que foram banidos da consciência e que, ao serem vistos no outro, tornam-se toleráveis. E há aquelas cuja presença desencadeia desconforto, ansiedade ou raiva quase irracional, não por suas atitudes, mas porque encarnam características que o indivíduo recusa admitir em si mesmo. A projeção não é uma falha moral. É um mecanismo inerente ao funcionamento da mente. Sem ela, a psique não conseguiria se perceber. Algumas partes de nós só se tornam visíveis quando refletidas no rosto de outra pessoa. E é justamente essa dinâmica que torna os relacionamentos tão desafiadores, e ao mesmo tempo, tão necessários para o crescimento interior. O mundo externo se transforma em um espelho amplo, revelando em seu reflexo as formas que o inconsciente assume para tentar emergir. O que incomoda profundamente nos outros costuma ser o que mais precisa sair das sombras internas. As projeções podem ser positivas ou negativas. Quando uma qualidade reprimida é vista no outro, nasce a admiração. Muitas vezes, é a genialidade que não ousamos assumir, a coragem que não acreditamos ter, a sensibilidade que foi ridicularizada, a autenticidade que reprimimos para nos adaptar ao que exigiram de nós. O fascínio surge como um chamado para que o indivíduo reconheça seu próprio potencial oculto. Mas, paradoxalmente, esse mesmo fascínio se transforma em frustração quando o outro não corresponde às expectativas impossíveis projetadas sobre ele. O mesmo brilho que encanta acaba se tornando fonte de decepção, porque não refletia o outro, mas aquilo que foi negado em si mesmo. Do mesmo modo, quando características rejeitadas são percebidas nos outros, a reação costuma ser o julgamento rápido e severo. Cada vez que alguém aponta com intensidade uma falha alheia, está, sem perceber, apontando para um aspecto interno que teme confrontar. Por isso, a irritação desproporcional se torna uma pista valiosa sobre aquilo que precisa ser reconhecido. A aversão revela que existem fragmentos da sombra que buscam integração. O que a mente consciente condena no outro é o que o inconsciente deseja revelar em si. É comum que, ao longo da vida, relacionamentos sigam um padrão repetitivo. Mudam os rostos, mudam os cenários, mas o enredo emocional permanece idêntico. Há quem sempre encontre pessoas que desvalorizam, que manipulam ou que abandonam. Há quem sempre se depare com traições, ou com relações em que precisa salvar o outro, ou com vínculos que se tornam dependentes. A repetição é uma mensagem clara. Há algo dentro da psique que busca reconhecimento através dos encontros e desencontros do mundo externo. A pessoa acredita estar sendo vítima das circunstâncias, quando na verdade está diante da própria história emocional refletida em diferentes espelhos.
Somente quando o conteúdo inconsciente é trazido à consciência, o padrão se desfaz. A projeção também atua na construção da identidade coletiva. Grupos se formam com base naquilo que desejam exaltar em si mesmos e, simultaneamente, contra aquilo que rejeitam. Assim, povos, instituições e comunidades projetam seus medos e falhas nos grupos opostos. O que se manifesta como conflito social é, muitas vezes, uma batalha psicológica ampliada. Em larga escala, a humanidade cria inimigos externos para evitar confrontar os inimigos internos que habitam cada indivíduo. A sombra coletiva pode assumir proporções devastadoras quando a projeção se torna norma e não exceção. Guerras, perseguições e ódios culturais se alimentam da incapacidade humana de enxergar o que está dentro de si antes de atacar o que está fora. Mas nem todas as projeções conduzem a conflitos. Algumas são convites ao florescimento do que permaneceu escondido. Quando a psique projeta no outro uma qualidade reprimida, ela está tentando tornar consciente o que foi negado. A pessoa admirada serve como demonstração viva do que ainda não foi reconhecido. A expectativa irreal ou a idealização exagerada se desfazem quando se percebe que o verdadeiro objeto da admiração é a parte de si que foi sufocada. O que parecia externo se revela interno. O desejo de possuir o que se vê no outro se transforma, com maturidade, no reconhecimento de que aquilo sempre esteve ali, apenas aguardando permissão para existir. O processo de retirar as projeções não é simples. A mente resiste a admitir que aquilo que critica com tanta convicção possa fazer parte de si. Há um desconforto profundo em reconhecer que o que se aponta no exterior tem origem no interior. No entanto, a retirada das projeções é um dos momentos mais transformadores no processo de individuação. Quando o indivíduo começa a observar suas reações com honestidade radical, sem buscar culpados externos, ele inicia um trabalho de reconciliação com sua própria sombra. Esse movimento interno exige coragem, pois implica encarar vulnerabilidades e reconhecer contradições. Mas é justamente esse enfrentamento que permite a integração de aspectos fundamentais da psique. Nada que pertence ao ser humano pode ser permanentemente excluído sem consequências. O que é rejeitado se torna mais forte na escuridão. O que é acolhido perde seu caráter ameaçador. As projeções são pontes, dolorosas, às vezes, entre aquilo que foi banido da consciência e aquilo que deseja retornar. Elas mostram o caminho para a reintegração. Se os relacionamentos se tornam mais leves quando a sombra é reconhecida, é porque a carga emocional que antes era despejada no outro é finalmente acolhida na origem. A presença do outro deixa de ser gatilho para se tornar revelação. O vínculo deixa de ser prisão para se tornar crescimento. A maturidade psicológica não se mede pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de perceber o que cada conflito traz à tona. A psique não cria inimigos externos. Ela cria oportunidades externas para que inimigos internos sejam compreendidos. Cada estranhamento, cada desconforto, cada aversão é um recado. Não um recado sobre o mundo, mas sobre si mesmo. A vida se torna mais verdadeira quando esse recado é aceito. O espelho que o mundo nos oferece não é sempre confortável. Mas ele é necessário. É esse espelho que permite à consciência perceber aquilo que jamais encontraria sozinha. O inconsciente, com sua inteligência silenciosa, cria encontros que parecem obra do acaso, mas que carregam a precisão de quem sabe exatamente onde dói e onde falta despertar. Nada é tão revelador quanto a maneira como alguém reage aos outros. O ser humano se transforma quando deixa de lutar contra seu próprio reflexo e começa a enxergar nele o início de sua cura interior. A sombra projetada se torna, então, caminho para a luz. O que antes aprisionava passa a libertar. O que era julgado passa a ser integrado. O que parecia externo se revela como parte essencial da própria vida psíquica. E é somente quando se aceita esse espelho que a sombra dá seu próximo passo em direção à consciência. O processo não se encerra no reconhecimento do reflexo. Há camadas mais profundas que aguardam por integração. E é nesse ponto que a dor emocional surge, não como inimiga, mas como sinal de que a psique está pronta para revelar aquilo que por muito tempo foi silenciado. Cada projeção retirada abre espaço para que o sofrimento interno finalmente seja visto. A sombra começa a emergir não mais disfarçada em rostos alheios, mas como verdade íntima que clama por acolhimento. Com isso, inicia-se a etapa mais sensível da jornada, confrontar o que dói para recuperar a inteireza perdida. Há uma parte da vida psíquica que não se revela através das relações externas, mas sim por meio de sintomas que nascem no corpo e na mente. Esses sintomas não surgem como inimigos,
mas como mensageiros insistentes. Quando a sombra não encontra espaço para se expressar nas projeções ou quando suas tentativas de aparecer através dos outros falham, ela muda de estratégia e decide falar diretamente com o indivíduo. Surge, então, a dor emocional, o vazio, a ansiedade que insiste em se manifestar sem aparente motivo, a compulsão que toma o controle como se agisse por vontade própria. Tudo isso é a forma que o inconsciente encontra para se tornar visível e reivindicar seu lugar no todo psíquico. Por muito tempo, o ser humano tentou tratar a dor como se fosse algo separado de sua história e de sua identidade. Procurou neutralizá-la, ignorá-la, anestesiá-la com distrações, rotinas excessivamente ocupadas ou crenças rígidas que evitam qualquer confronto interno. Mas a psique tem um propósito que vai além do conforto. Ela busca completude, equilíbrio e verdade. Sempre que algo essencial é deixado de lado, ela reage. E essa reação costuma aparecer primeiro como um desconforto sutil, quase imperceptível. Depois, quando não é escutado, o desconforto se transforma em angústia, em exaustão emocional, em sintomas que o ego não consegue mais controlar. A sombra possui paciência, mas também precisão. Ela sabe quando empurrar e como empurrar até que seja reconhecida. O corpo é o primeiro a sentir o peso do que a consciência se recusa a enfrentar. A musculatura se contrai, o estômago adoece, o coração acelera, o sono se desfaz, a respiração perde ritmo. A falta de ar, a tensão acumulada, a fadiga constante são formas de expressão da psique que, sem encontrar palavras ou ouvidos atentos, recorre ao físico para obrigar o indivíduo a olhar para dentro. A medicina pode aliviar sintomas, mas apenas o mergulho nas camadas profundas do inconsciente pode revelar o verdadeiro motivo de sua existência. Não é o corpo que sofre sozinho, é a alma falando através dele. Há quem diga que não sabe lidar com suas emoções e que por isso as reprime. Mas a repressão não elimina nada, apenas oculta. Tudo o que é reprimido se intensifica, como se aguardasse nas sombras por uma oportunidade para retornar à consciência. A raiva não expressa transforma-se em ressentimento, a tristeza sufocada se converte em desânimo crônico, o medo negado se disfarça em controle obsessivo sobre a vida. A dor emocional é, muitas vezes, uma tentativa da psique de restabelecer contato com aquilo que foi perdido. Ela revela a distância entre a vida que se leva e a vida que se deseja viver. Quanto maior a distância, maior o sofrimento. O sentimento de vazio é um dos sinais mais claros de que algo essencial está excluído do campo consciente. É como se a pessoa tivesse se afastado tanto de si mesma que já não soubesse quem é ou o que busca. O vazio não é ausência de conteúdo, mas ausência de diálogo com o inconsciente. Ele surge quando a vida se volta exclusivamente para fora, quando se busca cumprimento de expectativas, reconhecimento social, segurança aparente, enquanto o eu interior permanece ignorado. O vazio é um pedido por autenticidade, um chamado que ecoa para que o indivíduo volte a se lembrar de sua própria essência. A compulsão também é um sinal da sombra tentando romper a superfície. Ela atua como impulso que a consciência não compreende, mas que obedece a um desejo reprimido. Pode se manifestar em excessos alimentares, consumo descontrolado, vícios de todo tipo, relações destrutivas que se repetem como se fossem inevitáveis. A compulsão oferece alívio temporário, mas seu propósito não está no prazer momentâneo, está na tentativa de desestabilizar o controle rígido do ego. Quando a vida se torna estreita demais, quando o indivíduo se obriga a se adaptar a formas que não correspondem à sua verdade interna, a compulsão surge para romper as amarras e trazer à tona o que foi silenciado. Ela é um grito que tenta dizer: há algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Mesmo a tristeza profunda, aquela que parece não ter razão, pode ser entendida como a sombra pedindo atenção. É o luto por partes da personalidade que foram sacrificadas ao longo do caminho. A tristeza não aparece para punir, ela aparece para recordar que algo valioso foi esquecido. Cada lágrima contém a história de uma emoção que não pôde ser expressa quando surgiu. No momento em que a dor é acolhida, ela se transforma. Tomar consciência do seu significado não a elimina imediatamente, mas muda completamente sua função. Ela deixa de ser ameaça e se torna professor. A ansiedade, talvez o sintoma mais comum do mundo moderno, é o sinal claro de que a psique está tentando proteger o indivíduo daquilo que ele próprio nega. É uma reação ao desconhecido que se move dentro de si. O medo do futuro, a antecipação constante de perigos imaginários, a impossibilidade de relaxar são reflexos de conflitos internos que ainda não encontraram palavra, forma ou compreensão.
A ansiedade mostra que há uma energia emocional acumulada que precisa ser integrada e que, enquanto permanecer reprimida, continuará criando tempestades sem previsão. A mente ansiosa não teme o que está fora, mas o que está dentro. O sofrimento não é o inimigo da consciência, é parte fundamental de sua expansão. Ele coloca o indivíduo diante daquilo que, de outra forma, ele não teria coragem de encarar. A dor é uma fronteira entre quem alguém acredita ser e quem realmente é. Quando essa fronteira é ultrapassada com coragem e honestidade, emerge um novo nível de identidade, mais verdadeiro e mais inteiro. Mas quando se tenta fugir dessa fronteira, tudo que se estava evitando retorna com mais força, porque o inconsciente não desiste de sua busca por equilíbrio. Os sinais dados pela sombra não são aleatórios. Cada sintoma carrega um significado que se relaciona diretamente com a história emocional do indivíduo. Não existe tristeza sem causa, assim como não existe medo sem origem. Mesmo quando a consciência não lembra, o corpo e a psique recordam. E essa memória guardada não pode ser ignorada indefinidamente. As dores que alguém carrega são capítulos não lidos de sua vida, esperando para serem compreendidos. São pedidos de reconciliação com tudo aquilo que foi expulso do campo consciente. Às vezes, o sofrimento parece desproporcional ao que se vive. Mas não é o presente que está sendo julgado, é o passado que ainda não foi digerido. O inconsciente tem seu próprio tempo, e a cura não se orienta pelo relógio da racionalidade. O que não foi resolvido continua buscando resolução. O que não foi dito continua buscando voz. O que não foi sentido continua buscando espaço para ser sentido. A dor insiste porque o ser humano insiste em não escutar. É comum que, diante da dor, se busque explicações externas. A culpa é direcionada a situações, pessoas, eventos, ou até mesmo ao acaso. Mas, em muitos casos, o verdadeiro conflito está no interior. Ao invés de perguntar por que algo doloroso aconteceu, é preciso compreender por que aquilo provoca tanto sofrimento. A resposta nunca está no evento em si, mas no significado que ele desperta dentro da psique. Quando se percebe isso, a dor perde parte de seu poder destrutivo e se converte em oportunidade de entendimento. A transformação psicológica começa quando os sinais da sombra deixam de ser vistos como problemas que precisam ser eliminados e passam a ser interpretados como mensagens legítimas que precisam ser traduzidas. O despertar interior depende desse movimento de acolhimento. Cada emoção difícil é uma ponte que conduz à parte esquecida do ser. Cada desconforto é um lembrete de que a vida está pedindo sinceridade. Nada muda enquanto o indivíduo insistir em manter uma separação artificial entre o que chama de bom e aquilo que decidiu chamar de ruim. A psique não funciona por moralidade, ela funciona por necessidade. O que é rejeitado continua buscando retorno porque faz falta a totalidade do eu. Quando se compreende que a dor é uma aliada, o sofrimento não desaparece imediatamente, mas se torna suportável. Ele adquire sentido. E sentido é o que permite ao ser humano atravessar o que antes parecia impossível. A angústia deixa de ser desespero e passa a ser um caminho, às vezes árduo, mas sempre revelador. A ansiedade deixa de ser inimiga e passa a ser alerta para o que precisa ser acolhido. A tristeza deixa de ser peso e passa a ser verdade emocional pedindo reconhecimento. O corpo deixa de ser prisioneiro e passa a ser mensageiro. A sombra deixa de ser ameaça e passa a ser parte da história que precisa voltar a ser contada. A dor é a forma mais honesta de comunicação do inconsciente com a consciência. Ela não engana, não adia, não disfarça. Vai direto ao ponto. Enquanto a vida parecer suportável sem encarar a verdade, a dor permanecerá contida. Mas no momento em que a psique perceber que o indivíduo está pronto, ela começa a emergir com clareza. E quando isso acontece, tudo muda. O que antes era apenas incômodo se torna revelação. O que antes parecia fracasso se torna ensinamento. O que antes parecia limite se torna passagem. A evolução interior não começa com conforto. Ela começa com inquietação. A jornada rumo à totalidade ocorre através do contato com tudo aquilo que se tentou esconder. Cada dor contém um pedaço da identidade perdida. Integrar esse fragmento é recuperar parte da própria vida psíquica. Nada que pertence ao ser pode permanecer sombriamente exilado para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a sombra se revela. E quando essa revelação é acolhida, surge um novo modo de existir. A dor cede espaço para uma força serena, que nasce do encontro consigo mesmo. A psique, então, se prepara para um novo estágio.
Se antes buscava chamar atenção através do corpo ou das emoções, agora começa a conduzir o indivíduo para um movimento mais profundo, o de integração. O sofrimento se torna o prelúdio de uma grande transformação. E essa transformação exige uma jornada consciente em direção àquilo que foi rejeitado. A sombra não busca dominar a consciência, ela busca participar. Quando a dor é compreendida, ela indica o caminho para essa participação. E o caminho leva, inevitavelmente, à individuação, ao reencontro com a identidade completa e à conquista de uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. A partir desse ponto, o sofrimento não é mais visto como fracasso ou castigo, mas como uma porta que se abre para uma vida mais verdadeira. Essa porta conduz ao próximo passo no processo psicológico, a integração profunda da sombra. Esse processo não é simples, mas é o que permite ao ser humano recuperar tudo o que foi abandonado para se adaptar ao mundo. O capítulo seguinte dessa jornada é o grande ato de reconciliação com a própria alma, quando aquilo que antes era temido passa a ser acolhido como parte indispensável de quem se é. Há um momento silencioso na jornada humana em que o sofrimento deixa de ser apenas um visitante indesejado e se transforma em guia. Até então, tudo parecia luta, contra o destino, contra as circunstâncias, contra os outros, e sobretudo contra aquilo que pulsava no próprio coração. Mas, pouco a pouco, o indivíduo que atravessou as regiões internas da dor e da sombra começa a perceber que sua vida não foi uma sequência de eventos aleatórios nem uma batalha perdida contra limitações inevitáveis. Cada conflito escondeu uma mensagem, cada ruptura guardou uma revelação, cada fracasso revelou uma parte da verdade. Quando essa compreensão finalmente se instala, nasce a maturidade psicológica. A maturidade não tem a ver com idade, diplomas ou conquistas externas. Ela se revela no espaço interno que se cria entre o impulso e a ação, entre o medo e a escolha, entre a ferida e o gesto. Ela se manifesta quando alguém para de buscar culpados e, sem se condenar, assume responsabilidade por sua própria história. É quando se percebe que ninguém poderá resgatar aquilo que foi negado, exceto quem viveu a própria negação. A cura deixa de ser uma expectativa e se torna um ato. O ser amadurecido reconhece que seu inconsciente nunca foi um inimigo, mas apenas a parte da psique que não encontrou acolhimento. Ele olha para dentro sem horror e para fora sem fantasia. Aceita que há limites e que esses limites são parte da estrutura humana. A ilusão de controle absoluto se dissolve, cedendo lugar a uma serenidade firme e discreta. Não há mais necessidade de mascarar fraquezas, porque elas já não representam ameaça alguma. As partes antes escondidas foram trazidas à luz, e embora continuem sensíveis, já não governam silenciosamente a vida de forma impulsiva. A integração da sombra não transforma ninguém em herói ou santo. O amadurecimento não produz seres impecáveis, mas seres inteiros. A pessoa se reconhece em sua dualidade, capaz de bondade e de dureza, de lucidez e de confusão, de coragem e de hesitação. Essa consciência impede a ilusão de superioridade moral e transforma o olhar para o outro. Surge uma compaixão que não é piedade nem condescendência, mas a simples percepção de que todos carregam batalhas invisíveis. Ninguém chega à maturidade sem cicatrizes, a diferença é que agora essas cicatrizes contam histórias em vez de ditar comportamentos. O indivíduo que já não se esconde de si mesmo abandona a necessidade de agradar o mundo. A vida se torna menos performativa e mais verdadeira. Ele se livra de papéis que um dia foram necessários para sobreviver emocionalmente. O personagem forte demais, frágil demais, capaz demais, pequeno demais. Todos esses exageros eram mecanismos de proteção. Agora, o verdadeiro eu, antes fracionado, finalmente encontra espaço para respirar. Não há pressa em provar nada a ninguém. O valor pessoal deixa de depender da aprovação externa. A autoestima, enfim, se torna autorreferente. A maturidade psicológica também transforma a forma de amar. O amor deixa de ser um campo de batalha onde as feridas competem por proteção. Ele se torna espaço de encontro, e não de dependência. Não se busca mais no outro a salvação, mas a troca. Quem integrou sua sombra não exige que alguém carregue aquilo que não quer enxergar. As projeções diminuem, e os vínculos se tornam mais leves, porque não se espera que o outro corrija a própria história. O amor deixa de ser refúgio para a carência e passa a ser expressão da abundância de quem finalmente se pertence. A relação com a dor também muda. Ela não desaparece, nenhum trabalho psíquico apaga a condição humana, mas deixa de ser vista como fracasso ou castigo. Torna-se sinal. Toda vez que a dor ressurge, ela aponta para algo vivo dentro da psique,
algo que ainda precisa de cuidado ou reconhecimento. Não há desespero, há escuta. O sofrimento encontra um lugar integrado, sem precisar explodir para ser notado. E assim a vida emocional, antes caótica, ganha contornos mais estáveis. A paz que surge desse processo não é ausência de conflitos, mas ausência de fugas. O ser amadurecido não é imune às tempestades, mas aprendeu a permanecer firme enquanto elas passam. Ele já não teme os ventos internos, porque sabe de onde vem. A confiança que se desenvolve não é arrogância, mas raiz. Uma raiz profunda, que não se rompe ao menor toque de adversidade. A força genuína nasce quando se permite ser vulnerável, pois a vulnerabilidade torna o indivíduo mais real, e o real é mais sólido do que qualquer máscara construída. Esse novo modo de existir se reflete em escolhas diárias. Não há mais encanto por excessos, exageros e distrações que prometem alívio e entregam vazio. O amadurecido se volta para o que é essencial: propósito, conexão, presença. A vida passa a ser medida não pelo que se ganha, mas pelo que se experimenta com consciência. A pressa diminui. A necessidade de prever cada detalhe do futuro cede espaço ao movimento orgânico do presente. E, de repente, aquilo que parecia tão importante perde peso, enquanto o simples ganha valor. Por trás dessa nova relação com o viver, existe um reconhecimento fundamental. A história pessoal, com todas as suas dores e equívocos, não foi um erro. Cada passo, mesmo os mais tortuosos, conduziu ao encontro consigo mesmo. A sombra cumpriu sua função. Ela guardou o que precisava ser guardado até que houvesse maturidade emocional para recuperar seu conteúdo. Nada foi desperdiçado. Tudo foi preparação. O caos se revela como caminho. A maturidade psicológica é, acima de tudo, liberdade. A liberdade de não precisar mais fugir. De não se esconder por trás de personagens. De não se sabotar por medo de fracassar. De não se diminuir para evitar rejeição. De não se inflar para impressionar. A liberdade de existir com autenticidade, sem negar a complexidade que habita cada ser humano. Não há nada mais forte do que alguém que já não luta contra si mesmo. Quando essa liberdade se instala, mesmo que de forma sutil e gradual, o olhar para o futuro muda. O indivíduo percebe que ainda existem sonhos, mas eles já não carregam a ansiedade de provar valor. Eles se tornam expressão natural da vitalidade que renasceu. A esperança deixa de ser fuga e se transforma em possibilidade real. O futuro já não é terreno de medo, mas espaço de construção. É importante reconhecer que maturidade não é estado fixo, é um processo. Uma conquista que precisa ser cuidada, como um jardim que floresce apenas quando recebe atenção constante. A sombra pode tentar retornar às antigas manobras quando se sente ameaçada. Mas agora a consciência é um farol que não se apaga. Tudo o que já foi visto não pode mais ser escondido como antes. A vida interior alcançou um ponto de resiliência que impede regressões profundas. O amadurecimento, então, não é ponto de chegada, mas um modo de caminhar. Um modo de existir em alinhamento com as múltiplas camadas da psique. A verdade interior, antes sufocada, torna-se fundamento. O indivíduo segue vivendo no mundo, mas já não se confunde com os papéis que desempenha. Ele conhece o lugar de cada parte dentro de si. Ele sabe de onde vem sua luz, e sabe também de onde vem sua escuridão. E, ao aceitar as duas, transforma ambas em fontes de sabedoria. Esse novo estado não promete uma vida sem dor, mas promete uma vida sem mentiras internas. E essa é talvez a maior conquista que um ser humano pode alcançar: viver a própria realidade com dignidade, sem distorções, sem camuflagens, sem abandonar a si mesmo. No fim, a maturidade psicológica tem um rosto sereno. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora há espaço para tudo existir sem desespero. O ser se tornou inteiro, e a inteireza é a forma mais profunda de paz que um ser humano pode experimentar. Não há mais controle da vida pelas sombras escondidas, há cooperação, harmonia e presença. O que antes aprisionava agora sustenta. O que antes amedrontava agora orienta. O que antes doía agora ensina. E assim, silenciosamente, o indivíduo que finalmente acolheu sua verdade se torna alguém capaz de viver com profundidade. Capaz de caminhar sem se trair. Capaz de olhar para o passado sem se punir. Capaz de olhar para o futuro sem se desesperar. Capaz de pertencer a si mesmo.